agradecemos a Ti, a Tua paciência, o Teu cuidado, a Tua graça, pois são as Tuas misericórdias a razão que não fomos consumidos pelo diabo. Muito obrigado, Deus, em o nome de Jesus. Hoje eu prometi a vocês que eu vou mostrar a vocês como resolver o problema da sua alma. Abre a sua Bíblia em Jeremias 17. Deixa eu explicar por que eu sei dessas coisas. Porque eu passei tudo isso que você passa. Tudo. Eu não estou inventando uma coisa. Eu já fui tão incrédulo quanto você. Tão confuso quanto você. Todo atrapalhado como você. Mas Deus começou a me mudar. Então, Jeremias 17, verso 9, diz algo que você não sabe o que é. Sabe? Se você sabe, pode vir aqui explicar. Estou vendo que você está ansioso para explicar, né? Observe. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o possa conhecer? Será que você está vendo porque eu disse que coração não é o seu espírito? Porque seu espírito não pode ser desesperadamente corrupto. Sabe por quê? Porque seu espírito pertence única e exclusivamente a Deus. É só Ele que pode operar nele. Satanás não tem nada contra que ele pode fazer contra o seu espírito. Vai para Eclesiastes. É difícil. Vai mais lá perto de Provérbios, você acha? Eu não ia falar isso, mas está aí. Eclesiastes. Eu vou voltar para Jeremias ainda. Eu quero mostrar a você por que Satanás não pode fazer nada em seu espírito. O seu espírito é só Deus que pode operar nele. Eu não posso. Eu não posso. Eu posso ajudar você com sua alma. Aí eu estou limitado. É só o Espírito Santo que pode funcionar e operar e desenvolver o seu espírito. Veja por quê. Eclesiastes, o último capítulo, verso 12, capítulo 12. Capítulo 12. Isso é uma saída de o que eu ia falar. Acharam? É muito difícil achar Eclesiastes.
Deixa eu ver. Provérbios. Acha Provérbios que você sabe. Você sabe que eu sei que você acha Provérbios. Porque pessoas leiam Provérbios para ficar sábios. Não ficam. A sabedoria de Salomão matou ele. Porque ele achou que ele podia proceder como ele quis. A sabedoria de Provérbios é terreno, é da terra, não do céu. Oh, mas não foi Deus que disse que Ele ia dar-lhe muita sabedoria? Sim. Como Deus quer dar você sabedoria. Só que Salomão não soube ouvir Deus para desenvolver a sabedoria de Deus. Ele fez tudo numa filosofia humana. É o que vocês fazem com a verdade de Deus. Vira tudo para o entendimento humano. Eu sou sábio. Que horror. Bom, capítulo 12, Eclesiastes, primeiro versículo. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e chegarem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Porque chegando a uma determinada idade, as coisas que empolgavam você não significam mais nada. E a maioria das pessoas de idade começa a sentir-se sozinhos e querem a atenção dos filhos, querem a atenção de todo mundo. Geralmente inventam um monte de problemas físicos só para chamar a atenção das pessoas que não lembram deles. Eu estou ficando velho, ninguém cuida de mim. Muitas pessoas ligam para mim a respeito dos seus velhos pais. Qual é o problema? Minha mãe é desse jeito. Eu disse, claro que ela é desse jeito, porque ela precisa de você. Só isso. Bom, agora você não sabe nada disso, não chegou a minha idade ainda. Agora vai para verso 7. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que ficar velho. E, verso 7. Antes que o pó do teu corpo volte para a terra, como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. O seu corpo é da terra. E quando você morrer, o seu corpo vira pó. Porque é de pó que foi feito. De modo que a parte mais importante de você é o seu espírito. Porque o seu espírito volte para quem? Para quem? Para Deus que o deu para você. Por isto que hoje eu preciso ajudar você. Para você ter a vida no Espírito. Olhe para mim. Eu não vivo segundo o corpo.
Eu vivo segundo o Espírito que controla o corpo. A minha vida é a vida de Deus em meu espírito. E Ele controla o meu corpo e a minha alma. Começa então para ver. Agora volta para Jeremias. Jeremias 17. Porque eu preciso que você entenda. Porque eu disse no primeiro dia que coração não é o espírito. Coração é o que você é. Em termos dos seus gostos, dos seus valores, de tudo o que você aceita. Isto é coração, que faz parte. É uma operação da sua alma. Então observa comigo novamente o que diz. Enganoso é o seu coração. As coisas que você acha que estão certas. As coisas que você gosta de fazer. Isso não é verdade. É enganoso. Satanás manobra isso com muita facilidade. Com tanta facilidade, Satanás manobra o coração, que quando Deus cria aquele hoje, momento da revelação da realidade de Deus em você, você não aceita. Porque o seu coração é endurecido. E você acha que o que Deus diz não é real. Não existe nada mais real neste mundo, neste universo, do que a realidade de Deus. Mas o coração, que é a sua alma, é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o pode conhecer? Então, se o seu coração é assim, a sua alma é corrupto, quem pode conhecer? Você? Você nem sabe como você é por dentro. Por isso que Deus mandou o Espírito Santo. Porque só Ele que pode pôr o dedo nas coisas. Não precisa olhar agora. Mas Romanos 8, 27 diz assim. E aquele Espírito Santo que sonda os corações, viu que ele sonda? Não sonda o seu espírito. Ele sonda os corações, sua alma. E ele intercede por você. Para que você venha a conhecer a graça de Deus em Cristo Jesus para todos os momentos da sua incredulidade. As pessoas têm uma ideia de que quando você crê, é feito para sempre. Não. Você tem que crer continuamente em tudo o que Deus diz a você. É só assim que você sai do engano. Porque em todo instante, o Espírito Santo procura revelar a verdade. Por isso que no primeiro dia disse, hoje
o momento da realidade de Deus para você. Não endurece o seu coração. Ouve Deus. Aceita. Crê no que Deus te diz. Mas agora vai para Lucas capítulo 8. Verso 18. Deixa eu achar, ver se é. É isso mesmo. Lucas 8, 18. Jesus está dando um conselho a você. E eu quero que você lê para você, como eu vou ler agora. Acharam? Então, ver. Bernardo, vede como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que ele julga ter, lhe será tirado. Se você não ouvir continuamente o que Deus diz pelo Espírito Santo, você não sabe o que você tem e muito menos o que não tem. Por quê? Você julga a estar vivendo em Deus. Você julga ter Deus habitando em você. Mas não é suficiente julgar, achar que é assim. É preciso ter plena consciência de que é assim. Se você não prestar atenção no que o Espírito Santo te diz, tem um que rouba até o que você julga ter. Você lembra? Não precisa olhar agora, mas em Marcos capítulo 4, Jesus explica a parábola do semeador. Ele disse, quando a palavra está sendo semeado, alguns sementes caem no asfalto. E os pássaros vêm e levam. Não serve para nada. Esses pássaros são os demônios que em todo instante procura tirar o que Deus semeia em sua vida. De modo que, antes que eu comece a explicar a você como viver em sua alma, para o seu espírito estar em Deus, eu precisava dar essas pequenas explicações. Não confia no que você sente. A vida de Deus não tem nada com o que você sente ou não sente. A vida de Deus depende única e exclusivamente da palavra de Deus que o Espírito Santo coloca em você. Mas eu disse que eu ia ajudar você a trabalhar com sua alma. Vai primeiro para Apocalipse capítulo 6. Em Apocalipse,
capítulo 6, Deus mostrou a João o que Deus tinha estabelecido para os homens antes da fundação do mundo. Como eu sempre dizia, se vocês me conhecem, para mim, Apocalipse está no lugar errado, o livro. Ele tinha que estar assim, antes de Gênesis. Porque Deus preparou todo o seu plano para a redenção do homem antes da fundação do mundo. Isso é Efésios capítulo 4. Mas, nesse capítulo 6, Deus mostrou a João como que Jesus faz. Jesus, aquele Cordeiro de Deus, começou a tirar os selos. O livro da vida foi selado e Jesus começou a tirar os selos. O primeiro selo que Jesus tirou para abrir o livro da vida está no capítulo 6 de Apocalipse, verso 1. Vamos ler. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, venha. Eu vi. Então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Eu sei que vocês gostam muito de cavalos no Brasil. Mas esses cavalos você não gosta. O cavalo, e nós vamos falar de 3 cavalos. O cavalo é o período de tempo dado para cada um de nós. Deus determinou quanto tempo você vive aqui. E é chamado de o período do galope de um cavalo. Você é o cavaleiro que está no tempo. E como você deve saber, você está galopando para o fim com uma rapidez incrível, até que começaram a sentir que os dias estão ficando mais curtos. Mas por que um cavalo branco? Observa o que cada um que está no cavalo branco da vida tem. Ele tem um arco. Um arco para acertar o alvo sempre. E foi-lhe dado uma coroa. Que coroa? Uma coroa de fé. Para ele ir vencendo e vencendo e vencendo em toda situação. Porque este selo mostra a vida que Deus dá para todo aquele que crê. Ele não tem como não acertar. Porque é Deus que vive nele.
E Ele acerta em toda situação. Ou seja, antes de Deus pensar em nós, Ele estabeleceu vida. Vida para todo o sempre. Para aquele que crê no seu Filho. Eu disse que eu ia falar de 3 cavalos. Eu podia ir muito mais, mas eu não quero gastar o tempo nisso agora. Vira a folha se você precisa virar. Vamos lá no 2. Verso 3 e 4. Quando Jesus abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, cor de sangue. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também foi-lhe dada uma grande espada. Que coisa! Isso chama-se morte. Morte. Quem vive a morte nunca tem paz. Quem vive na morte tem sob suas mãos, seu controle, uma terrível espada de destruição que destrói a ele e todos que vêm ao seu encontro. Foi isso que o diabo explicou para Eva. Quando ele disse: Eva, você sabe que o diabo é muito religioso? Eu não sabia não, eu pensei que ele conta, não. Qual foi a primeira coisa que ele falou com Eva? Deus tem falado com vocês? Ora, falar de Deus é só com Ele. Sim, Deus falou conosco. Ele disse que nós podemos desfrutar de todas as árvores do jardim, mas daquela ali não. Ele disse que mentira. E então você viu como é que ele foi enganando Eva. Pois ele deu a ela um gosto para só experimentar um pouquinho da morte. Porque Eva foi feito como Adão com vida. Não conheciam morte. E você sabe o que aconteceu. De forma que Deus tinha estabelecido 2 coisas lá na eternidade passada. Vida para aquele que está em Deus. Morte para aqueles que mexem com o diabo. Porque ele é morte religiosa. Morte religiosa. Morte religiosa. Você vê como é que, porque eu sou contra a religiosidade, porque ela gera morte em você. Mas eu falei de 3 cavalos, rapidamente, que eu queria mostrar. Então vamos mais um, verso 5 e 6. Quando Jesus, o Cordeiro, abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: vem. Então eu vi
E eis um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. Se você não entender isso, você não vai entender nada do resto de hoje. Não entende aqui. Crê que é assim. Porque crendo, Deus abre o seu entendimento. O terceiro cavalo chama-se o livre-arbítrio, que Deus deu a cada um dos seus seres, inclusive os anjos. Todo ser que Deus tinha feito tinha livre-arbítrio. E todo animal tem livre-arbítrio, não tem espírito. Se você não souber viver segundo o Espírito, você vai me desculpar. Não quero te ofender, mas você é igualzinho meu cachorro, que não entende nada de Deus. Eu lembro uma vez na América do Norte, quando eu estava ensinando, veio uma madame com cachorro mais lindo do mundo. E ele obedecia a ela. Então ela sentou pertinho e o cachorro ficou no corredor. Me olhava assim, fez o esforço para entender o que eu estava falando, mas cachorro não conhece Deus. Eu vejo, às vezes, você faz assim e assim. Eu não te chamei de cachorro, não, filho. O que eu estou dizendo? A única maneira de viver em Deus é pelo Espírito, na operação do Espírito Santo. Então, Deus deu a você e a mim opção. Nós podemos escolher a vida ou escolher a morte, porque nós temos sob nosso controle o balanço para pesar cada decisão em nossa vida. Cada decisão, eu não estou dizendo cada decisão na igreja. Eu estou dizendo, pesa cada decisão que você toma na vida. Você vai casar com aquele rapaz tão simpático. Escuta Deus primeiro. Senão vai ser um desastre. Entendeu o que estou dizendo? Cada decisão, procure dizer Deus. Aliás, não precisa nem dizer Deus. Deus te deu uma condição. Uma pessoa hoje falou comigo, irmão, eu estou sempre pedindo a Deus a me livrar de cigarro. Eu disse, ele não pode, ele não gosta de cigarro. Você sabe que Deus não fuma? Eu nunca pensei, irmão. Então pensa. Mas por que eu disse que ele não pode? Presta bem atenção. As decisões são sempre tuas. Deus não toma decisões para você. Você tem que ouvir a Deus e tomar decisão, você tomar. Deus não toma suas decisões. Você tem livre arbítrio para isso. Tá bom? Vai para Salmo 103.
Eu gostei, eu aprendi tanto aqui em Salmo 103. Porque é nesse salmo que o salmista explica como ensinar a verdade de Deus à sua alma. Acharam? Tá bom? Posso ler? E vocês que não têm Bíblia, prestem atenção. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Eu lembro que a minha nora Glória leia uma vez assim. Pulmão, bendiz o Senhor. Coração, bendiz o Senhor. Porque tudo que está em mim, bendiga o seu santo nome. Porque Ele tem tudo sob controle. Pelo seu amor e graça para nós. Você sabe fazer isso? Nunca tentei. Então começa a tentar. A partir de hoje, tenta. E faz. Porque, lembra, o coração, parte de sua alma, é corrupto e desesperadamente corrupto. Quem o pode conhecer? É você. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nem um só de seus benefícios, pois Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Eu preciso, antes que eu continue a ler, dar você uma pequena ideia de uma coisa aqui. Na linguagem de Deus, não tem passado e não tem futuro. É todo presente. Hoje. Isso é hebraico. É assim. Por isso que Deus quer que você lembre sempre a tua alma. A alma minha. Lembra-te. Meu Deus. Perdoa. 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 Agora. Daqui um pouco. Ele sempre perdoa. Todas as tuas iniquidades. Eu estava falando com a minha irmã hoje. Você lembra que uma vez, no Evangelho, em Marcos, 4 homens trouxeram um paralítico. Quebraram a coisa lá em cima e desceram ele aos pés de Jesus. Jesus disse, filho, perdoado te são os teus pecados. Você sabe o que aconteceu? Quando aquele homem entendeu que o seu pecado estava perdoado, ele começou a viver. Como é que eu sei? Porque pela primeira vez, ele ouviu Jesus dizer, levanta-te, toma a tua cama e vai para a sua casa. Aquele que é perdoado não tem problema nenhum.
Porque o perdão de Deus é vida em toda situação para você. Não fica resmungando os seus problemas. Tem uma pessoa que sempre está falando dos problemas, os problemas e os problemas. Eu não tenho problema. Você sabe, no vocabulário de Deus não existe problema. Não existe circunstância. Só existe graça, amor, perdão. Ensina a tua alma. Toda vez que você tem aquela frustração ou aquele momento de medo, calma. Fala com tua alma. Eu sou perdoado. O diabo não pode tocar em mim. Vai para Isaías 43. Isaías, fica comigo que eu vou voltar para Salmo 33 ainda. Você tem que acostumar com Bernardo. É difícil, né? Porque ele é todo complicado. Isaías 43. Nem eu achei ainda não. Espera aí. Verso 25. Isso aí. Isaías 43, 25. É Deus que está dizendo. Sabe para quem? Sabe para quem? Para quem? Alguém sabe. Para você sim. Para quem? Para quem? Deus fala tudo para você. Porque Ele só tem um desejo. Viver para você sempre no céu. 43. Deus diz a você. Deus onipotente. Eu mesmo sou o que apago, não é que vai apagar. Em todo instante, quando você falha, Ele apagou aquilo em Jesus Cristo. Tenho que falar outro verso, agora só lembrei. Mas eu termino isso primeiro. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados eu não me lembro. Presente. Apago é presente. Lembro, não lembro, é presente. Porque tudo de Deus não é ontem, não é amanhã, é hoje. Vive no hoje de Deus. Agora, vai para João 5, 24. Porque eu preciso falar uma outra coisa antes de continuar no Salmo 103. João 5, 24. Eu vou explicar por que Jesus disse para eu falar isso desse versículo agora. João 5, nem achei ainda não. 24. Durante a sua vida, eu estou explicando isso agora. Você tem feito muito esforço para lembrar o Evangelho. E você esquece tudo.
Porque tudo o que você procura entender pelo Evangelho na cabeça, Satanás passa borracha. E você esquece de tudo. Mas tudo o que você ouve do Espírito Santo no seu espírito, você não esquece mais nunca. Porque Satanás não pode tocar daquilo. Aquilo é garantido eternamente em Deus. Então observa o que Jesus disse em João 5, 24. Bernardo, capítulo 6, você não acha? Em verdade vos digo. Por que Jesus disse isso? Porque ele estava falando com pessoas que não têm ideia da verdade. Nós nascemos e fomos criados e instruídos na mentira. Todos nós. Por isso que temos dificuldade de ouvir o que o Espírito Santo diz. Mas Jesus disse então, em verdade, sem a menor dúvida, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, amém. Tem a vida eterna. Não vai ter, não, Senhor. No momento que você crê, você tem a vida eterna, a vida para todo sempre. E você não morre nunca. Oh, Bernardo, você está exagerando. Espera aí um pouquinho, eu vou mandar você virar 2 folhas e mostro você o que Jesus disse. Tem a vida eterna. Essa parte que eu queria te ver. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mudou de cavalo. Não é? Mas não é? Sai do cavalo vermelho e entra do cavalo branco. E vai galopando na vitória de Deus, vencendo sempre para vencer em toda situação. Bernardo, o seu entusiasmo é muito. Não, você nem imagina. Eu falei com os irmãos antes que vim para cá. Eu sou tão entusiástico com o que Deus está me ensinando que eu vou precisar de ele colocar um freio em Bernardo. Porque, filho, você já trocou de cavalo, filho? Porque quem passou da morte para a vida não entra em juízo. Por quê? Porque Jesus levou o juízo para nós. Quando, diante de Pôncio Pilatos, ele disse, eu não acho nenhuma falta neste homem. Por quê? Porque quando você passa da morte para a vida, não há nenhuma falta em você.
Ah, não creio nisso não, irmão Bernardo. Eu estou sempre querendo vencer o cigarro. Vencer eu não sei quem mais e eu sei quem mais. Eu não. Eu disse que você, por simplesmente aceitar o que o Espírito Santo te ensina, viverá para todo sempre. Vai para João 11. Gente, como é que eu estou desviando das coisas, mas por aí. Ver aqui. Verso João 11. Não sei qual é o versículo ainda, mas eu vou chegar lá. Verso 25. Jesus está falando com Marta, cujo irmão tinha sido sepultado 4 dias. Então, Jesus disse para ela: Marta, você sabe de uma coisa? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu disse: eu sei, Senhor. Como uma boa religiosa, ela só tinha uma ideia disso. Ela não vivia isto. Ela disse: eu sei que nos últimos tempos, nos últimos dias, ele será ressuscitado. Jesus disse: nada disso. Quem crê em mim? Verso 25. Disse-lhe Jesus: Marta, eu sou agora, neste instante, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e continue crendo em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Oh, eu pergunto você. Você crê nisso? Amanhã, de manhã, eu vou falar com você como se vive na ressurreição. Bom, penso eu. Mas o que eu quero que você observe, que quando Jesus disse: Marta, eu sou agora a vida e a ressurreição. Onde está o seu irmão? Mostre-me. E então levaram Jesus, não sei, para o cemitério. E ele disse: está lá, ó, morto, no cemitério, no sepulcro. Basta tirar a pedra e você vai ver. Ver o quê? O que é ressurreição? Porque Jesus disse: quem vive e crê em mim não morrerá nunca. E então Jesus gritou, mas ele não precisava gritar, ele só gritou para o povo. Ele podia ter dito: Lázaro, venha. Calminho assim.
Mas ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu andando. Por quê? Porque quem crê em Jesus não morre nunca. É vivo eternamente. Vamos voltar para Colossenses, ou Salmo 103 de novo. Porque hoje estou um pouco perdido. Vamos lá. 103. Estou procurando você um monte de coisa que você precisa ensinar à sua alma. A primeira coisa, você precisa sempre dizer à sua alma, eu sou salvo em Cristo Jesus. Ele já perdoou todos os meus pecados. E diz com muita firmeza de fé, porque é assim. Não é que vai ser, é. Mas, observa, verso 4, 103, verso 4. Oh meu Deus, perdoa, continua perdoando. Você às vezes ainda transgride, mas imediatamente que você transgride, Ele perdoa. Porque Jesus pagou o preço da sua transgressão. E Ele, oh meu Deus, sara todas as tuas enfermidades. A maioria de vocês não creem nisso. Porque vocês vivem como o mundo. Quando o mundo está enfermo, corre para o médico. Desesperado, coitado do médico. Não pode fazer nada para você. Porque quem sara você e mantém você sarado é o seu Deus. É o seu Deus. Eu preciso ir correndo. Alma minha, presta atenção. Quem me perdoa é meu Deus. Quem me sara é meu Deus. Verso 4. Quem da cova redime a tua vida, alma. Você está falando com sua própria alma. Bernardo, isso é muito meio fantasioso, né? Eu falar com minha alma, eu não sei onde está a minha alma, não sei como é, não precisa saber. Ele faz parte do seu espírito assim. Mas você somente viverá isso tudo no seu espírito se você ensinar a sua alma. Em termos de educação, a alma funciona como vestibular para entrar na faculdade. A faculdade é seu espírito. E a alma é o que você faz. Você não tem que se convencer. Você só tem que ensinar a tua alma. Porque a alma tem uma condição excepcional. A alma se adapta a qualquer coisa que é ensinado a ela. Quando você diz à sua alma
E você está com aquela dor tremenda. Você sabe o que eu faço quando eu tenho isso? E tenho muitas vezes esse tipo de coisa. Falei, sabe de uma coisa, Satanás? Você está batendo na porta errada. Que isso não me pertence. Leva a sua bagagem e vai embora. E daqui a pouco eu não tenho mais dor nenhuma. Que eu aprendi já há muito tempo a ensinar minha alma. Que Deus cuida de Bernardo. Da cova, redime a tua vida. O que é isso? Não há cova para você. Você é livre. Porque no momento, vamos supor, no momento do servo de Deus, aquele que crê de verdade, fechar os olhos aqui na terra, imediatamente ele está na presença de Deus. E sabe de uma coisa? Ele pensa que esteve sempre lá. Ele não acha nada estranho. Ele está em casa. Ele tem esquecimento de tudo isso aqui. Ele só passou de a sala da morte para a sala da vida eterna. E pensa que estava sempre lá. Como você sabe, irmão Bernardo? Porque eu creio no que Deus diz. O que Deus diz é minha experiência em toda situação. Eu não estou falando com vocês uma ideia. Estou falando a vocês a realidade. Vamos lá. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Eu sempre falo que Satanás não pode tocar em você. Você lembra quando eu li em Apocalipse a respeito da vida que Deus estabeleceu para você? Que você, aquele cavaleiro, no cavalo branco, tinha uma coroa. A coroa da graça e do amor de Deus faz com que você vence em toda situação. Porque ele, quem está nesse cavalo, está vencendo para vencer, para vencer, para vencer, para vencer sempre, em toda situação. Verso 5, porque eu preciso terminar. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A águia é a ave que tem a condição que nenhuma ave tem. Ele sabe se ficar sempre novo. Paulo diz em Efésios, mesmo que o nosso homem exterior se envelhece, fica velho, o nosso homem interior se renova de dia em dia, em dia, em dia, sempre novo. Oh, então vamos com calma. Eu comecei a dizer a você que o coração
aquilo que você é de verdade por dentro, é desesperadamente corrupto. De você que nem te conhece. Você nunca pode pôr em ordem as coisas, os seus gostos, os seus valores. Porque para isto Deus te deu o Espírito Santo. E agora eu procurei apenas indicar para você. Vai lendo isso, Salmo 103, até que você entende. Aliás, eu vou ler mais uns versos. Verso 9 em diante. Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira contra o pecado, pois não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, os honram. Deus disse, se você me honrar, eu te honrarei. Só um instantinho, eu vou continuar a leitura. No último versículo de Mateus, Jesus diz assim, Bernardo, eu quero que você entenda uma coisa. Eu, Jesus, estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Eu pergunto, ele mentiu? Mas ele não está no céu. Sim, porque ele é Espírito. Não existe distância para o Espírito. Absoluto. O céu e a terra é tudo unido. Quando Jesus subiu no Monte de Oliveiras, ele mostrou que a mesma forma que ele viveu a ressurreição pisando a terra, ele vive no céu. Para você. E então observe. Ele diz aqui, verso 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando Jesus disse que Ele está com você todos os dias, Ele está com você para socorrer você em todo momento. Basta você entregar o seu problema a Deus e Ele resolve. Só que você não sabe entregar. Você entrega assim, ó Deus, por misericórdia, por favor, me atende um momentinho. E você fica falando, Deus, você lembrou o que eu pedi? Você lembrou, Deus?
Oh Deus, cuida de mim, Deus. Olha, filho, entregar é entregar. Fala com Jesus e deixa com Jesus. Porque no momento que você leva qualquer problema para Ele, Ele já tomou conta. Ele resolve sempre. Como um pai, verso 13, eu estou vendo. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece de Bernardo, porque Bernardo não sabe cuidar dele mesmo. Pai, estamos tão alegres, tão contentes, tão agradecidos por teu amor por nós, por tua graça. E podemos dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é tudo em tudo para mim. Muito obrigado. Em o nome de Jesus.